Olá, queridos amigos! O assunto do vídeo de hoje são as lembranças dos veteranos soviéticos. Este vídeo pode ser descrito como veteranos soviéticos contando suas mais memoráveis histórias da Segunda Guerra Mundial. Suas histórias são tão diferentes, mas todas têm sua própria singularidade. Não esqueça de avaliar esse trabalho e deixar sua opinião nos comentários. E vamos lá! Bosbetai Zakupov, lembra? Foi minha primeira luta. Na primeira batalha. No início, bombardeiros de mergulho alemães bombardeavam nossas trincheiras. Ainda não sei de onde vinha esse aterrorizante som, aquele uivo horrível que meio que o tira da trincheira. Então as bombas estavam caindo de cima, pareceu-me que a próxima bomba voaria em minha direção, enfiei isso na minha cabeça, vai passar por todo o meu corpo, me alcança e explode ali. Iria rasgar diversos pedaços do meu corpo. E então vimos os tanques chegando. 3 tanques. Eles vinham em minha direção. Parece-nos que o tanque enorme rasteja lentamente pelo campo de batalha, mas, na realidade, o tanque se move rapidamente, tão rápido que você não pode ouvir o barulho das pistas. A cada respiração que você toma, esses tanques aumentam de tamanho. Lembro também que não conseguia respirar. Respirava ar, mas por algum motivo não conseguia expirar. Lembro-me também que senti como se os tanques só viessem em minha direção. Lembro-me também de como puxei o pino da granada, danificou a pista do tanque, e então Stepan jogou o coquetel Molotov, o tanque começou a queimar. Stepan não conseguia se lembrar de como ele jogou o coquetel Molotov no tanque, e eu me lembro de cada um deles. Movimento distinto, incluindo como ele caiu no fundo da trincheira após o arremesso. Stepan me contou como primeiro joguei uma granada em direção ao tanque. Depois joguei meu fuzil e comecei a pegar seu fuzil de assalto, mas levou um soco nos dentes. Depois corri para o meu lugar, cerca de 6 metros entre nós, e jogou meu coquetel Molotov no tanque em chamas, depois rastejou atrás do meu fuzil. Pessoal da Força Aérea desesperados. Durante 4 dias, nossos pilotos bombardearam aeródromos alemães, cada vez retornando sem 3 ou 4 tripulações. Não chegou nem perto do alvo porque os canhões antiaéreos inimigos tinham pessoal experiente e foram habilmente montados. E dos aeródromos vizinhos, caças já estavam decolando. Então, depois de soltar bombas, sempre que podiam, nossos pilotos corriam para trás. No 5º dia, o general e sua equipe chegou e fez uma fila enorme. Ele ordenou encher a aeronave com tanta munição quanto possível e colocar um agente especial em cada aeronave sem paraquedas e granada. Como resultado, os aeródromos alemães foram bombardeados e 7 tripulações foram perdidas. Memórias de Galin Shakhmuchamedo. Havia um soldado chamado Vasily Karpov. Esse Karpov em nosso pelotão, um homem absolutamente careca com um discurso de palavrão imundo, às vezes incompreensivelmente silencioso, mas nos negócios ele sempre foi feroz como uma bala. As ordens de Karpov foram executadas por nós de forma rápida e precisa, e as ordens do comandante de pelotão foram realizadas após coordenação com Vasily Evseevich. O comandante da companhia tentou mudar essa situação no pelotão. Ele até enviou um mesquinho oficial com experiência e 2 feridas, mas Karpov era mais esperto e sábio. Cumprimos todas as missões de combate com poucas perdas, lutou com competência e estava constantemente inventando algo, mas o comandante do pelotão, Karpov Vasily Evseevich, não tinha a melhor biografia. Era filho de camponeses prósperos reprimido pelas autoridades soviéticas e foi criado em um orfanato. Recordações de Tuluspael. Na época, estávamos libertando a Ucrânia. Estava escurecendo. Quando já estávamos nos aproximando da aldeia, paramos em um bosque sem colocar um posto avançado de combate. Os alemães levaram 2 blindados, não os vimos. Então, não vamos lutar. Vinhamos atacando continuamente pelo 3º dia, e nas batalhas prolongadas, perdemos metade do batalhão. Tomamos um lanche e fomos para a cama. Pela manhã, os alemães embarcaram nos blindados e passaram silenciosamente entre nós. As metralhadoras estavam debaixo das cobertas, e ninguém estava atrás delas. E estávamos dormindo.
Nosso comandante era um velho soldado e sabia muito bem que durante a guerra os homens deveriam descansar, caso contrário, seria impossível manter a disciplina. Você não podia contar tais coisas aos jovens, eles podiam pensar que costumávamos atirar e jogar granadas o dia e a noite. Eles não conseguiam adivinhar que muitas vezes costumávamos deixar o inimigo ir, e após abandonar a posição roubávamos suas armas. Fábrica de artilharia. Konstantin Sergeyev lembra. Em agosto de 1941, no território de Kustanai, a fábrica de fibras químicas, eles colocaram uma fábrica de artilharia. A abordagem para a colocação foi muito simples, eles despejaram fundações de concreto e instalaram máquinas e ferramentas em uma área aberta. Fui nomeado capataz da oficina, 16 tornos e um gerador a diesel estavam sob meu comando. Os tornos corriam sem parar o tempo todo. Em outubro, abrigamos as máquinas da chuva com galpões, e a partir de novembro, as máquinas foram lubrificadas com óleo difuso. Caso contrário, não funcionariam no frio. Foi-nos dada uma grande sala em um antigo edifício de tijolos vermelhos. Enquanto metade dos torneiros trabalhava, a outra metade comia aqui, lavava e dormia. Um trabalhador que trouxe os materiais do armazém diziam: se os meninos trabalharem fora durante todo o inverno, eles não viverão muito. No calor do verão, os meninos começaram a morrer. O diretor ordenou que um grupo de alunos fosse recrutados, coloque-os na máquina e dê-lhes um bom suprimento de alimentos. Como eles estavam felizes com seu novo destino e da nossa confiança! A fome não era mais uma ameaça para eles. Meus meninos trabalhavam bem e mantinham o plano, tinham 15 e 16 anos. 3 invernos depois que as máquinas funcionaram no frio, mais de 100 dos meus meninos foram enterrados no cemitério da cidade de Kustanai. Não foi até o verão de 1944 que as máquinas foram colocadas sob o telhado, onde era quente. Entre nós bosbetais a Kupov lembra. Passamos 15 quilômetros, e nós foram ordenados a fazer uma parada. Todo o batalhão correu para a mata para ir ao banheiro. Estávamos sentados em qualquer lugar, sem escolher o lugar, fumando devagar e conversando. Tártaro Rashid deitou em uma árvore caída e sentou-se muito seriamente. Ele ficou calado por um tempo, disse que ele não se lembra do rosto da sua tia. Eu também tentei, sem sucesso, lembrar. Mas não consegui. Meus vizinhos preocupados levantaram a voz, e entre eles estavam alguns que não se lembravam da cara dos seus pais. Chegamos a um veredicto silencioso: Rashid era o mais inteligente entre nós. Do batalhão, que permaneceu um miserável bando de 80 soldados, nós. Depois de 20 dias de ataques e bombardeios contínuos, fomos reconstituir o batalhão. Constantino Canin lembra. Nossa unidade ficava na Romênia. A guerra terminou em algum lugar distante, já havíamos passado para uma vida tranquila. A predominância da população feminina, mesmo após a nossa chegada, era bastante forte. As mulheres romenas encontrarão-se em posições interessantes, mas isso não levou a escândalos ou queixas ao escritório do comandante. No meio dessa abundância de paixão, vi uma bicicleta Adler. Seu proprietário, um velho, não queria se separar dessa beleza. Fui vê-lo de manhã, à noite. Ao meio-dia, a moto não estava à venda. Meses depois, a velha me trouxe a moto porque esse idoso havia caído da moto e não conseguia mais pilotá-la. Antes de ser mandado para casa, pedi ao secretário da administração que escrevesse um certificado dizendo que, em homenagem à libertação de seu país, um cidadão romeno estava me dando uma bicicleta como sinal da grande amizade entre as nações. Em todas as transferências, os soldados desmobilizados foram minuciosamente verificados e todos os bens civis foram apreendidos. Eles estudaram meu certificado muito a fundo, foi escrito em romeno, e você não podia ler-o sem intérprete. E eu lhes disse firmemente que era um presente como um sinal da grande amizade entre as nações. E eles acreditaram em mim. Há 5 anos eu andava na minha bicicleta Adler em torno da minha cidade natal, e tinha sido roubada perto de uma loja, apenas a corrente e cadeado foram deixados. Vi minha bicicleta 7 anos depois perto do prédio da polícia, estava ainda mais bonita, deve ter caído em mãos carinhosas.
Um conjunto da Moldávia veio à minha cidade, e contei a história da moto. Eles traduziram esse certificado antigo para mim. Dizia: um velho vende essa coisa e o outro compra. Qual deles é mais inteligente, só Deus sabe. Assistimos aos alemães durante todo o dia e encontrou uma junção entre as posições de duas de suas unidades onde não havia absolutamente nenhuma completa sólida linha de defesa. Entre duas metralhadoras, havia 100 metros de espaço bem atirado sem um posto avançado de combate. Onde era possível rastejar para as costas do inimigo à noite e apreender os alemães para interrogatório. Soldados da nossa companhia, Moldavan, Blatno e Bayaja, Prosto e Bayaja, eles são irmãos de Odessa, Nogotó, e o tenente sênior Zuravlev eram equipado para reconhecimento. O comandante do batalhão bateu silenciosamente na Moldávia e tomou a sua chaleira, colher e frasco. Verificamos o horário, verificamos os pontos de referência e o horário de saída, voltou a conferir os uniformes e apostas com palitos de fósforos, o tenente saiu na frente. Duas metralhadoras alemãs começaram a disparar de ambos os lados, labaredas voaram para o céu. E nosso grupo estava a caminho. No dia seguinte, na hora marcada, disparamos 2 sinalizadores e começamos a disparar de ambos os lados para desviar a atenção dos alemães do lugar onde um grupo de nossos homens devem atravessar para o seu território. Naquela noite, não esperávamos pelo nosso grupo de reconhecimento. Outra vez montamos e equipamos um novo grupo como da última vez, disparado de ambos os lados. Os alemães responderam disparando 2 metralhadoras, sinalizadores foram disparados para o céu, e o grupo foi, mas 10 minutos depois voltou. Com um alemão e um moldavo. O comandante do batalhão veio e, depois disso, o cativo foi enviado com urgência para a sede da divisão, mas o moldavo recusou-se absolutamente a responder às perguntas do comandante e começou a beber toda a água que tínhamos. Ele disse que não bebia nem comia por 2 dias. Trouxemos-lhe algo para comer rapidamente, não comia como de costume, ele não comeu gananciosamente, e tomou seu tempo. O moldavo começou a dizer: chegamos à estrada sem incidentes, acomodou-se nos arbustos, esperou muito por nossa chance e pegou o soldado de ligação, que passava uma bicicleta. Ele não mostrou resistência. O tenente superior ordenou-lhes amarrar este alemão e sentar-se sozinho nos arbustos. Durante todo o dia, os alemães se movimentavam em uma fina corrente ao longo das bordas da floresta sem entrar no terreno aberto e estavam escondidos, acumulando-se nas pequenas florestas mais próximas. O movimento de tanques, veículos autopropulsados, veículos blindados e tratores com armas começaram no momento em que começou a escurecer. De acordo com o tenente, havia agora 2 divisões de infantaria, 70 tanques, 40 veículos autopropulsados, cerca de 200 veículos blindados de transporte de pessoal e cerca de 50 canhões contra o nosso batalhão. Quando estávamos rastejando, os alemães nos perceberam. Mas não atiraram, mas nos cegou com os faróis dos blindados. Virei à direita com um alemão. Obrigado, ele me ajudou. Ele era esperto, e nós fomos para o barranco, e isso nos salvou. O alemão acabou para ser covarde, calou-se o tempo todo, não resistiu, e os alemães foram empurrando para trás. De acordo com o tenente, havia agora 2 divisões de infantaria, 70 tanques, 40 veículos autopropulsados, cerca de 200 veículos blindados de transporte de pessoal e cerca de 50 canhões contra o nosso batalhão. Quando estávamos rastejando, os alemães nos perceberam. Mas não atiraram, mas nos cegou com os faróis dos blindados. Virei à direita com um alemão. Obrigado, ele me ajudou. Ele era esperto, e nós fomos para o barranco, e isso nos salvou. O alemão acabou por ser um covarde, calou-se o tempo todo, não resistiu, e os alemães foram empurrados para trás. Quando você começou a atirar, a gente se deitou e engatinhava. Na mesma noite, os alemães usaram tática de batalha noturna. Nosso batalhão tinha apenas 6 armas de pequeno calibre, então eles destruíram a posição do batalhão. Em 7 minutos. Era um elemento de surpresa. Os alemães não tinham lutado na noite anterior. Moldavo e eu fomos capturados pelos alemães, eu estava contundido, e ele estava coberto de terra. Eles desenterrou-o por algum milagre.
Os alemães não nos guardaram, foi-nos mostrada a direção à mão, acenando para nós, e marchamos 30 ou 40 homens em uma fila de 2, como se fossemos reconstituir o nosso batalhão. A caminho de nossa coluna. Blatneubayaja e Prosteubayaja. Juntaram-se a nós os alemães. Com eles, aprendemos que o tenente sênior e o Nogotov foram fuzilados pelos alemães porque tinham encontrado um cartão de membro do Komsomol e um cartão de membro do Partido Comunista nos bolsos. Na hora do almoço, saímos para um grande campo. Havia um exército alemão e lá tinha uma cozinha de campo com 2 grandes caldeirões. Fomos alimentados e enviados em nosso caminho. Depois do almoço, escapamos, e o resto da coluna caminhou mansamente para as costas alemãs. Ainda não consigo dar uma explicação para esse fenômeno. Talvez eles estivessem a caminho em busca de paz e sossego? Fomos conduzidos ao nosso por Blatneubayaja. À noite, chegamos a uma aldeia solitária, onde conseguimos comida e um fuzil de assalto. O velho e a velha apontaram a direção do movimento com um único marco, um lago coberto de juncos em suas margens. Contornamos, andamos mais 3 quilômetros, e encontrou o nosso povo. Fomos mandados para trás de uma vez. O homem de Altai que o acompanhava. Nós não tínhamos pressa. No caminho, dormimos bem, comemos e fomos para a aldeia de Lutovo. O sargento mal-humorado, depois de ler nossos documentos, enviou-nos para a aldeia de Arquiporca, que só alcançamos no dia seguinte. O tenente, de sobrancelhas completamente brancas, olhou assustador e fantasticamente cômico. Ele nos perguntou longamente onde havíamos colocado nossas armas. Como tínhamos acabado em mãos alemãs, e quanto tempo eles nos mantiveram cativos. Então ele nos deixou ir em paz, dando-nos a cada um documento correspondente. Depois de vagar pela retaguarda por mais 3 dias, nosso homem que nos acompanhava nos levou de volta ao local de sua companhia, dizendo: tolos, mesmo que vocês estão com fome, o mais importante é que você está vivo. No pelotão alheio, éramos muitas vezes enviados para tirar os combatentes feridos do campo de batalha, para fazer reconhecimento noturno pela força. Isso aconteceu da seguinte maneira: nós 3 rastejamos até as trincheiras alemãs e jogamos granadas para onde podíamos ouvir vozes alemãs, e então, como vermes chuvosos, fomos ao chão e o tiroteio de ambos os lados foi terrível. O comandante neste momento estava detectando pontos de metralhadora inimiga. Depois de algumas semanas, a resistência alemã foi eliminada, a frente foi mantida. O inimigo foi jogado para trás e fomos enviados para reestruturar. Depois da guerra, nos conhecemos várias vezes com nossos companheiros soldados, e quando nos perguntaram por que nosso batalhão era famoso, respondemos que o batalhão havia sido destruído ao atrasar a ofensiva inimiga em 7 minutos. Após minha desmobilização em outubro de 1946, retornei à minha aldeia natal, encontrei um amigo e conheci minha parceira de vida. Crio 2 filhos e 3 filhas e trabalho na piscina de carros. Sou agraciado com 3 ordens militares e 2 ordens de trabalho, mas meu prêmio mais querido é a medalha pela coragem por essa batalha desigual de 7 minutos. Fomos para a guerra como meninos de 17 anos. Isso é tudo por hoje. Se você gostou do vídeo, em seguida, apoiá-lo com um like e o canal com uma assinatura. Até logo, até mais tarde!